Essa é uma tarefa muito difícil, escolher 3 fundos imobiliários com descontos. A gente está vendo hoje desconto em todos os segmentos, em todos os tipos de fundos imobiliários. Lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, híbridos, papéis, FOFs, hedge funds, enfim. Eu escolhi 3 fundos imobiliários e eu vou explicar o porquê. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Eu também tô no Instagram com conteúdo incrível diário, @aestelamourão. Aqui embaixo tem o link na descrição para você me seguir por lá. Bom, eu já falei para vocês que eu ando comprando mais fundos de papéis do que de tijolos, pela perspectiva de uma volta mais rápida na cota, mas nessa lista eu também escolhi 2 fundos de tijolos. Então tem um fundo de papel e 2 de tijolos, e eu vou explicar os motivos por que eu escolhi esses fundos, tá? Primeiro, vamos ao fundo de papel. Como eu falei para vocês, eu poderia escolher diversos fundos. Temos fundos imobiliários de papel com descontos absurdos hoje, no dia que eu gravo esse vídeo. Bari está muito descontado. O MXRF, que nunca está abaixo do VP, está descontado. A gente tem Vigip com 15% de desconto sobre o VP, mas eu escolhi um fundo de papel com desconto menor, mas que tem uma carteira mais preparada para o momento e que também é um fundo que tem muita qualidade e que eu espero que pague mais nos próximos meses. O primeiro fundo que eu escolhi é o KNSC11, Kinea Securities. Ele é gerido pela Kinea, uma das melhores gestoras de fundos imobiliários e que tem um know-how muito grande em fundo de papel. Hoje ele está sendo negociado a R$ 8,44. O fundo fez o IPO em outubro de 2020 e ele está na sua mínima histórica. Ele já chegou próximo dos valores que ele está hoje, ó, R$ 8,45 em setembro de 2022, mas o fato é, hoje ele está no seu menor preço. Não é assim um grande desconto, mas ele é um fundo muito estável, que raramente está abaixo do VP. Hoje ele tem um desconto de 5% no valor patrimonial, PVP de 0,95, tem um patrimônio líquido robusto, 1 bilhão e quase 800 milhões de reais, tem mais de 180 mil cotistas. O fundo pagava 9 centavos por cota nos últimos meses, mas agora em novembro pagou 8 centavos por cota, e eu acredito que esse rendimento deve voltar a 9 e eu vou mostrar o motivo. Porque hoje, com o valor da cota 8,44, pagando os 8 centavos, ele paga 0,85 ao mês. Nos últimos 12 meses, pagou 11,85%. Se ele voltar a pagar 9 centavos por cota, que é o que eu acredito nos próximos meses, o yield mensal sobe de 0,95 para 1,06%. Então, mais de 1% ao mês, com o fundo da Kinea, que tem um baita patrimônio, né, que tem uma baita diversificação. Esse fundo é um fundo de carteira mista, de indexadores mistos, e sempre vai ser. O foco dele é esse, né? Quando você olha para ele hoje, 51,6% da carteira é IPCA, nós temos 37,8% em CDI e 10,6% em Selic, que é praticamente a mesma coisa do CDI. Então ele está bem meio a meio, ele sempre vai ser assim, tá? Ele é um fundo hoje, em termos de setor, que tem 26,7% em escritórios, 24,8% em residencial, 17,8% em logístico. São os maiores segmentos do fundo. Ele é um fundo high grade. A Kinea trata como middle risk, mas quando a gente vai olhar as taxas, ele é high grade, tá? Em termos de CDI, ó, a taxa média na marcação ao mercado é CDI mais 3,38 e a taxa média de aquisição CDI mais 3,45. No IPCA, na marcação ao mercado, a carteira fica IPCA mais 9,39 na marcação ao mercado e a taxa de aquisição IPCA mais 7,62, bem high grade, tá? O fundo ainda está com 10,6% em caixa. Por quê? Porque ele passou por uma emissão de cotas e ele ainda está alocando. Ele fala aqui, ó, que aproximadamente 57% dos recursos da quinta emissão já foram alocados. Então é um fundo
que está agora indo às compras, e eu falo isso para vocês, como ele ainda não alocou tudo, a tendência é ele conseguir um retorno melhor daqui a pouco, com a alocação de todo o dinheiro que ele captou na emissão, e além disso, pelo fato de ter 50% no CDI, né, e a Selic subindo, e o IPCA, que vai vir mais alto para o fundo, em termos de rendimentos, vai ajudar. Eu acredito numa melhora dos rendimentos. Como a gente sabe, a Selic estava em 10,5, está num processo de subida, foi para 10,75, 11,25. Na próxima reunião do Copom deve ir a 11,75. Já tem gente falando de Selic a 14, 15 o ano que vem, não sei para onde vai, porque esses mesmos especialistas que falam em Selic 14, 15 falavam que ia terminar o ano em 9. Então, a expectativa é bem complicada de ser atingida, mas enfim, a Selic está num processo de subida e o fundo tem cerca de 50% atrelado a Selic CDI aí e vai pagar mais. Além disso, o IPCA, a deflação de agosto ficou para trás. O fundo já pagou os rendimentos de novembro que foram afetados pela deflação de agosto. E de agora em diante, a inflação será maior. No final de ano, né, a inflação tende a vir maior. E a gente já tem em setembro o IPCA em 0,44, em outubro 0,56. Previsão da Anbima para novembro é 0,21, mas geralmente eles estão subindo essa previsão com o passar do tempo. De qualquer maneira, a deflação, como eu falei, ficou para trás. Acredito que o fundo consiga pagar mais, e é um fundo da Quineia, não é qualquer fundo, né? A maior posição do fundo hoje é esse CRI da Infinity, 3,7% da carteira, e o fundo tem hoje na carteira 81 CRIs diferentes, tá? E como eu falei, está alocando ainda os recursos da última oferta, essa carteira deve aumentar. Segundo o fundo imobiliário que eu escolhi para estar na nossa lista, é um fundo que tem diminuído bastante a sua vacância e que tem perspectivas também de aumento de rendimentos. É o JSRE11, JS Real Estate Multigestão, gerido pela Safra, tem mais de 96 mil cotistas. Na cotação de hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, a cota está R$ 59,98. Em termos de PVP, mas é fundo de tijolo, a gente não vai olhar PVP para comprar, mas é impossível deixar passar, porque o desconto no PVP é absurdo, né? PVP de 0,55. É um fundo que tem um patrimônio líquido robusto, 2 bilhões 276 milhões de reais, e que na cotação de hoje está pagando 0,8% ao mês. Nos últimos 12 meses, pagou 9,47%. Ele é um fundo que veio diminuindo seus rendimentos ao longo do tempo, né? Em 2021 pagava 53 centavos, depois foi para 49, 46, aí ele aumentou para 48 e está em vias de aumentar mais um pouquinho, talvez para 50 centavos por cota, e eu vou mostrar o motivo. O fundo tem diminuído bastante a vacância. No último relatório de outubro, a gente vê que ele zerou a vacância no edifício paulista, né? Houve uma locação de 2.415 metros quadrados, ó, a vacância do imóvel foi zerada, e também fala que ele conseguiu, no Rocha Verá, renovar um contrato, né, e também fazer uma locação de andar inteiro com outra empresa, e que a vacância do Rocha Verá vai passar de 14,6% para 11,1%. A vacância do fundo está diminuindo bastante, ele já é um fundo de laje que tem uma das menores vacâncias que nós temos aí do mercado. A vacância física saiu de 7% para 4,7% e pode cair mais nos próximos meses, porque eles estão em negociações avançadas para concretizar a locação de mais um andar no Rocha Verá. E é um fundo que também está fazendo aí a estratégia de turnkey ou plug and play, né, que a gente tem no Fatiene. Ele acabou de finalizar essa obra, deixar o 19º andar de um dos seus prédios e está aqui prontinho, já tem negociações para empresas que querem ocupar. Então, a tendência é o fundo diminuir mais ainda essa vacância. E, além disso, temos a cereja do bolo. O fundo estava esperando por isso e tentando isso há alguns anos, que é a liquidação do HGPO. O fundo tem muitas cotas do HGPO e recebeu R$ 57,05 de amortização do HGPO por cota, né? E R$ 130,40 por cota de rendimentos extraordinários. E vai vir aí uma grana preta para o JSRE. O que eles vão fazer com esse dinheiro? A gestão fala aqui: melhorar a distribuição de dividendos de forma sustentável e amortizar
parte da dívida. O fundo tem hoje uma alavancagem de 6,05%, que traz despesas para o fundo, né? O dinheiro vai para o ralo para pagar essa alavancagem e ele pretende diminuir. O ideal seria zerar isso tudo, né? Mas enfim, é uma boa notícia para os cotistas. Eu acredito que vá subir os rendimentos, talvez para 50 centavos por cota, e a gente vê que a vacância tende a diminuir mais. Bom, e por que eu trouxe um fundo de lajes corporativas, né? Não sou só eu que estou de olho em lajes no momento, a gente vê alguns fundos falando sobre isso. Olha o BCIA, o último relatório do BCIA traz um destaque para lajes corporativas. Repare aqui, ó, os fundamentos do setor de lajes tiveram melhora significativa em 2024, mas os preços dos fundos do setor acumulam queda de 9,7% no ano até outubro de 2024. Então a gente vê que os fundamentos melhoraram e os preços não acompanharam. Então, eles estão falando que o setor de escritórios está no seu melhor patamar desde a pandemia de 2020, tá? Com forte absorção de áreas, levando à redução de vacância. E isso a gente está vendo em fundos como o JSRE, HGRE também, né? Então, a gente vê que as regiões que estão se destacando são as regiões que eles têm imóveis. Então, a gente vê que a Paulista, Chucre, Zaidan e Pinheiros estão com destaque em diminuição de vacância, né? Então, a gente vê que na Chucre, Zaidan, a gente tem uma queda de 31% no terceiro TRI de 2023 para 22% de vacância no terceiro TRI desse ano, e que existe uma demanda por novas áreas, pela atividade econômica forte e aumento do trabalho presencial, tá? Então, a gente vê que nós temos aqui o BCIA dando destaque para o setor de lajes, e é bem interessante. Ele fala aqui do HGRE, né, que está locando 6 andares do Torre Martiniano, que a vacância está diminuindo, que a vacância do HGRE foi de 19% em dezembro de 2023 para agora 14%, a menor vacância desde 2019 no HGRE, e que no JSRE ele está locando também várias lajes e que a gente tem uma redução de vacância. E aí ele fala que no Rocha Verá houve uma redução de vacância para 11% e que em dezembro de 2023 era 20%, que a vacância financeira do fundo foi reduzida para 4,7% e que em dezembro de 2023 eram 8,1%. Ele fala também do RCRB da Rio Bravo, mas enfim, eu tinha que escolher um e eu escolho o JSRE, porque eu acredito numa subida nos rendimentos, tá? A HGRE deve pagar mais em janeiro agora, né? Deve ter aquele 13º, aquele presente de Natal, porque ele vendeu imóveis, tem lucro ali acumulado que ele precisa distribuir, mas a renda no recorrente não deve subir, já que o recorrente dele fica abaixo dos 78 centavos. Eu escolhi o JSRE pelo desconto. E quando a gente vem aqui para a minha planilha inteligente, que eu entrego como bônus para os meus alunos MFI, a gente repara que o JSRE, na cotação de R$60, tá? Pagando os 48 centavos, ele está pagando R$ 9,60 ao ano, um desconto de 11,11%. Ele subindo essa renda para 50 centavos, a gente tem o fundo pagando 10% ao ano no recorrente. Isso é muito, tá, pessoal? 10% ao ano, com perspectiva até de aumentar, né, com 15,74% de desconto, se ele conseguir aumentar para 50 centavos, tá? E outro dado que eu quero mostrar veio do relatório do CAFOF. Ele traz aqui para gente que em outubro desse ano, as maiores quedas foram no setor de escritórios, tá? E aqui ele fala sobre o upside nos segmentos que estão na carteira do fundo, e o maior upside é no segmento de escritórios, né? Ele fala aqui que está hoje com um deságio de menos 48,45% as lajes e que existe um potencial upside de mais 122,68%. Então, mesmo a Quineia no CAFOF fala que o segmento de escritórios está muito descontado e que pode ter uma valorização acima dos outros segmentos. Finalmente, o terceiro fundo imobiliário que eu escolhi é de um segmento extremamente perene,
que está muito bem, vacância muito controlada, absorção líquida subindo, que é um fundo logístico. É difícil escolher, tem muito fundo de logístico barato hoje, mas eu escolhi hoje o Bresco Logística. Não é meu fundo preferido de logística, mas o portfólio tem muita qualidade e ele andou caindo muito, está entregando muito. Vocês já vão ver na planilha inteligente, que é a minha ferramenta de precificação que eu entrego para os meus alunos MFI como bônus exclusivo, né? Hoje, o Bresco está sendo negociado a R$ 103,80. Ele é gerido pela Bresco, tem mais de 120 cotistas. Em termos de yield, está entregando por mês 0,84. Nos últimos 12 meses, pagou 10,25%. É muita coisa num fundo de logística que tem a qualidade que ele tem em termos de portfólio. No PVP, desconto de 13%, mas a gente não vai decidir comprar pelo PVP, fundo de tijolo, muito importante falar isso. Patrimônio líquido, 1.891 bilhões de reais. Desde o começo do ano, o fundo está pagando 87 centavos. Vocês já vão ver que isso é não recorrente, mas que ele vai entregar por um bom tempo, por isso ele é tão interessante. Bom, no segmento de logística tem muito fundo barato, tá? Mas o maior desconto hoje em logística é o Bresco, tá? Com 16,49% de desconto. E esses 87 centavos, na cotação que ele fechou no dia que eu gravo esse vídeo, tá pagando 10,06%. Então a gente está falando de um fundo de logística que tem um portfólio de muita qualidade. Eu não gosto tanto da gestão da Bresco, prefiro outras gestoras, prefiro até outros fundos, mas esse fundo tem qualidade em termos de portfólio e está entregando muito. A gente está falando 10,06% de rendimentos. Tem outros fundos pagando mais? Tem, mas com um risco maior, como é o caso do RBRL, né, que tem uma concentração extrema, que tem uma concentração na ABL do Mercado Livre. No Bresco, a gente tem um equilíbrio maior no portfólio, riscos menores. Ele está tendo uns fatos relevantes de entrega de imóvel, mas é coisa pequena, 2% da ABL do fundo não é algo que vai impactar muito o fundo. O fundo tem um baita caixa, uma baita reserva do imóvel que ele vendeu e ele vai distribuir isso por algum tempo. O fundo hoje tem 12 imóveis, 11 propriedades com classificação A+, uma propriedade com classificação A. É um fundo que tem bons inquilinos, que tem hoje uma vacância física bem baixa, 0,8%, 37% de contratos atípicos, 5,3 anos de prazo médio remanescente de contratos, tá? É um fundo que, se a gente pegar aqui, tem bons inquilinos, ele tem um relatório bem fraco. Eu não gosto do relatório, assim como tenho minhas dúvidas com relação à gestão, mas enfim, ele vai entregar 87 centavos por um bom tempo. Se a gente olhar aqui, ó, nos asteriscos que vem embaixo, ele fala que a partir de julho de 2023 houve um impacto na receita imobiliária pelo recebimento de 48 parcelas mensais e sucessivas de 2,5 milhões corrigidas pelo CDI, pela venda do Bresco São Paulo. Então ele vai ter, pessoal, 4 anos, a partir de julho de 2023, de 2,5 milhões por mês, corrigidos pelo CDI altíssimo, de parcelas entrando. Então, significa que até julho de 2027, ele vai entregar esses 87 centavos por cota. É um baita pagamento, então a gente sabe que não é recorrente, mas como é um prazo mais longo, como a gente tem aí quase 3 anos ainda desse pagamento por mês, a gente fica mais tranquila e é um fundo de logística que tem excelentes imóveis, né, pagando 10% ao ano. Quando a gente olha o portfólio, né, 65% das propriedades do fundo são last mile, né, que estão ali num raio de até 25 quilômetros da cidade de São Paulo, que é onde as empresas mais querem estar, que é onde a vacância geralmente é mais baixa, o preço por metro quadrado é mais alto. Os imóveis têm muita qualidade, são imóveis muito bons, muito bem localizados. Eu, particularmente, não gosto muito dos últimos imóveis que ele comprou, né? Que é esse Natura Murici, não gostei. Uma BL absurdamente grande, é metade da BL de Alagoas, locado para a Natura, que já fez a rescisão no imóvel de Bresco Canoas, né? Tá aqui, ó, rescisão antecipada na Natura do Bresco Canoas. Então, esse fato me preocupa. Natura Murici, a qualquer momento a Natura pode fazer a rescisão e aí a gente tem metade da BL do estado em um único imóvel. Será que vai locar fácil?
fica aí a pulga atrás da orelha, mas enfim, é um fundo que tem bons imóveis, imóveis de qualidade e que está pagando 10% ao ano. Por isso, eu escolhi esses 3 fundos imobiliários. E você, concorda comigo? Esses fundos estão baratos ou preferem outros no momento? Lembrando, tá? Eu não necessariamente estou comprando esses fundos, isso não é uma recomendação de compra, mas é impossível não ver o desconto. Fala aqui para mim nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou. Pelo vídeo de hoje é isso, até o próximo vídeo. Curte, compartilha e se inscreve no canal.